Olá, tudo bem? Voltei. Voltei mais uma vez aqui para dar continuidade, né? Aí a história da minha vida, uma história real que eu tô contando. Me perdoe, né, por ficar tanto tempo sem mandar mensagem, é que é muito difícil, né? A gente tem bastante afazeres e assim, eu preciso de um lugar certo para fazer, preciso de um tempo certo, quando eu estou sozinha, quando, né, não tá netaiada, os filhos, esposo, então, para ficar mais fácil de continuar. Mas hoje nós vamos continuar, tá bom? Pedindo que Deus abençoe a tua vida, mas sempre com uma palavra da Bíblia. Quero ler aqui em Provérbios, no capítulo 6, os versículos 20, 21, 22 e 23. Diz assim, ó: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Tá? Então, infelizmente, eu não segui esta correção, eu não segui esses mandamentos, eu não olhei para o que meus pais me diziam, sabe? Apesar de eu achar que eles eram tão severos, né? Tão ali, mas eram meus pais e eles estavam querendo só o meu bem. E os pais, os filhos acham que os pais são ruins, né? Porque não deixa isso, não deixa aquilo, às vezes dá uma, né? Mas não é porque os pais amam e amam demais. E aí a preocupação, os cuidados, às vezes, são exagerados. Mas isso não quer dizer que ele não te ama. Sim, isso quer dizer que ele te ama. E eu não segui isso, tá? Eu não segui nenhum mandamento do meu pai, nem da minha mãe. Eu não ouvi ninguém. Eu simplesmente fiz o que me deu na telha, né? Já que eles tinham me feito, né, ali, obrigada a casar. Eu fugi porque eu quis, mas depois eu não queria casar. E depois, lá ainda em Terra Rica, eu namorei bastante lá também, sabe? Namorei, né? Tive alguns namorados, alguns até que se aproveitaram bem de mim, né? Porque eu era muito ingênua, gente. Não tô brincando, não. Eu era muito ingênua, eu era ruim. Eu era uma pessoa, uma filha mal educada, uma pessoa que não tinha princípios, que não tinha, sabe? Fui uma criança rebelde, uma criança assim, apanhei muito, trabalhei muito na roça, né? Minha cabeça hoje dói até hoje dói por causa disso. Tem alguns problemas de saúde que não são graves, graças a Deus, mas por decorrência dessas coisas. E aí, de repente, eu tinha vindo para cá, para Indaiatuba, um pouco antes, né? Vim junto com os meus irmãos vieram, eu vim junto com meus irmãos, até comecei a trabalhar aqui em Indaiatuba, tudo, mas aí não deu certo, né? O meu filho ficou lá com os meus pais e ele era pequenininho e ele começou a ter febre, né? Porque começou a ficar com saudade de mim e eu voltei de imediatamente. Porque também eu tinha vindo para cá para trazer eles, né, para meu filho, para dar uma vida melhor para meu filho, já que o meu ex-marido, o pai dele, não me ajudava com nada, nunca me ajudou nem com 1 litro de leite, tá? E aí, né, ele lá, eu aqui, ele não quis me dar o desquite, por causa que na época era só desquite, por causa que achava que eu ia pegar esse dinheiro e ia gastar comigo, mas tudo bem. Aí eu tive que me virar. Então eu voltei para o Paraná, para Terra Rica, para ficar com os meus pais. E de repente, como os meus irmãos continuaram aqui, meus pais achou por bem a gente vir todo mundo para cá. Então nós viemos todo mundo para Indaiatuba. Nós viemos no ano de mês de agosto de 1986, nós viemos para cá, para Indaiatuba. E quando eu cheguei, estavam precisando de minha tia Valdira, né, também mulher de Deus. Ela trabalhava na Filtrosman, uma empresa grande aqui de Indaiatuba, multinacional, e estava precisando de vigilante, porque a vigilante que estava ali, vigilante feminina que estava ali, ela era de São Paulo, fazia 3 meses, ela precisava voltar para São Paulo, e a minha tia me apresentou, conversei com o pessoal, e eles me mandaram para São Paulo, com uma carta, porque naquela época, vigilante, principalmente feminino, não podia ser baixinha. Eu tenho 1,64, né? Então não podia ser pessoa baixinha, tinha que ser gente alta, tinha que ser mulher alta. Mas como eu fui com uma carta da empresa aqui, do pessoal
do RH da Filtrosman, eu cheguei lá, eu não precisei passar por nenhum processo de pesagem, de altura, nada. Eu já fui direto fazer a documentação e fazer o treinamento, né? Que ali a gente aprendia a tirar com 38, aprendia a defesa pessoal e o básico de combate a incêndio na primeira vez, tá? Na primeira vez, que eu fui 2 vezes para lá. Voltei uma outra vez para trabalhar nessa mesma empresa, Pires, que também já até, infelizmente, né, foi a falência por causa de algumas pessoas que vieram trabalhar, né? O dono ficou doente, pôs o genro e o filho. Parece que eles ali fizeram alguma coisa que perdeu essa empresa, que era uma das melhores de segurança, não porque eu trabalhei lá, mas era uma das melhores. E ali eu fiz aquele curso, né, nunca tinha atirado na minha vida, apesar de morar no Paraná, só tinha visto garruncha, né, aquelas espingardas lá que eles pescavam passarinho, nunca tinha visto nada, nem tinha pego naquilo. Vi sim, eu vi a arma do meu primo, né, do meu tio Eliseu, meu primo Isaías, eles eram policiais lá, eu via, mas nunca toquei, via de longe, né, nunca tinha tocado. Eles eram policiais e tal, mas nunca tinha tocado numa arma. E ali eu fui aprender a atirar, né? Aprendi tudo ali e vim para trabalhar. Não voltei aqui para Indaiatuba para trabalhar. E ali eu fiquei trabalhando, né? Durante algum tempo, vendemos a casa lá, compramos uma casa aqui. E fiquei trabalhando ali por um tempo. Logo, eu era muito ignorante, além de ser uma pessoa que, sabe, era bem, assim, eu não gostava que tocasse em mim, eu não gostava, sabe, não gosto até hoje, né, mas assim, eu tinha uma ignorância muito grande, e ali eu trabalhava das 10 da manhã até as 22h20, mais ou menos, que era a hora que o último pessoal saía para ir embora, e eu tinha que revistar todas as mulheres dali. E ali tinha um chefe de segurança da empresa, um supervisor da própria Filtrosman, né? E trabalhava eu e mais alguns da Pires, ali na portaria, mas tinha esse, que eu não vou falar o nome dele, tá? Né, não é legal. E ele começou a ficar me falando, me assediando. Ele começou a me assediar de uma forma... Gente, sinceridade... Esse negócio de espírito aí que eu até esqueço o nome, né? Eu acho que a mulherada tem, viu? Porque não é possível, sabe? Eu tava trabalhando quietinha no meu canto, não era sem vergonha, não ficava me dando, sabe, me arreganhando pra ninguém, me dando, sabe? Não tava. Então não é possível. E ele chegava e ficava me cantando, querendo que eu sentasse no colo dele, sentava na minha cadeira, que naquela época nós não tínhamos computador, a gente não registrava as notas fiscais, né, como hoje, chega a gente ali rapidinho, já tem o teclado ali, a gente já manda tudo ali via internet, computador, e já tem uma pasta onde isso é guardado. Não, era tudo a caneta, tudo à mão, não era lápis, era caneta, tinha que escrever tudo bonitinho, notas fiscais que entravam, notas fiscais que saíam. Apesar de eu não ter podido estudar, eu me saí muito bem no meu primeiro emprego de carteira assinada e fazia o meu trabalho muito bem mesmo. Porém, era uma coisa assim que já vem, sabe? Parece que você cria um trem na sua cabeça que você não consegue parar em lugar nenhum, que você não consegue, não consegue resolver. Eu lembro que o nosso chefe da portaria naquela época era um rapaz que depois ele veio a ser o meu cunhado, ele casou com a minha irmã, né? Ele era ali o nosso chefe de portaria. Ele que coordenava a gente ali pela empresa que a gente trabalhava. E quando ele ficou sabendo que esse rapaz, que esse senhor, já era um senhor, né? Quando ele ficou sabendo que ele estava me assediando, ele quis tirar satisfação com esse rapaz. Ele queria falar com ele, ia sair ia dar uma confusão, ia ser uma briga, ia ser eu e ele mandado embora.
Então eu chamei o meu supervisor, né, ficava na cidade vizinha, e conversei com ele, falei pra ele. E ele me disse, ó, não posso fazer nada, porque esse daí, ele é da empresa. Se eu falar alguma coisa, a gente é capaz de perder até o nosso posto aqui na empresa, na Filtrosman. Aí eu falei, agora danou-se, né? Como é que eu vou fazer pra esse cara parar de me assediar toda noite, quando dava ali umas 8 horas da noite, né? Já ia ali pra portaria, ficava até... Enquanto, às vezes, eu ficava preenchendo, né? Fazendo todas as notas fiscais ali, né? Anotando ali as notas fiscais que entrava e saía, tudo de pé. Porque a cadeira que era para eu sentar, ele sentava. A outra cadeira, o outro guarda sentava, né? E assim, era... Ele fazia já de propósito. E aquilo foi me fazendo muito mal. E o meu supervisor falou assim, ó, vê o que você faz aí, porque não fala aí com o pessoal lá de dentro não, pode mandar você embora, vão ficar do lado da pessoa que é da empresa. E aí eu peguei e saí da empresa. Saí, fui embora. Enquanto isso, eu era uma pessoa muito na minha. Eu não gostava muito assim de arrumar qualquer namorado, né? Não, né? Já tinha arrumado até, quando eu vim passar aqui um tempo, arrumei um namorado. E eu não gostava muito assim de que ficasse me assediando. Quando eu gostava de alguém, eu gostava de chegar, ou eu gostava de deixar ele entender. Tem um pelinho aqui que tá me enchendo o saco. Ou eu gostava deixar a pessoa entender que eu tava afim, mas eu não gostava que chegasse, que ficasse me assediando, que ficasse falando coisas pra mim, não gostava, sabe? Eu sempre fui muito chata. E aí eu fiquei ali, aí eu saí, né? Fui pedir pra ser mandada embora, eles me mandaram, e eu fiquei mais um tempo desempregada, comecei a trabalhar sem registro, e minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou com câncer, deu câncer. Minha mãe era enfermeira lá no Paraná. E ela chegou aqui em Indaiatuba, ela não ficou, eu acho que 3 anos aqui, antes de morrer, acho que uns 3 anos. Só sei que ela ficou doente, ela teve câncer de mama. Eu me lembro que eu ainda estava trabalhando quando ela já não estava muito bem. E eu sei que depois eu saí, aquilo começou, né, a ficar pior. E quando foi um dia, ela foi no médico, também não vou citar o nome do médico, porque os 2 médicos ainda vivem aqui em Indaiatuba e são conhecidos. Então passou por um médico, o médico disse que era o seio que estava, o músculo do seio que estava inflamado, mas que não era nada. Voltou a segunda vez, a mesma coisa, terceira vez, a mesma coisa. Até que um dia a gente estava na casa da minha irmã já era casada com esse que era meu chefe lá na Filtros. E... eu comecei a namorar um negrão, bem negrão mesmo. Ele era professor de capoeira. Também não vou falar o nome dele, que era muito conhecido. Inclusive, ele mora fora do Brasil agora, né? É uma pessoa muito conhecida, muita gente conheceu ele, com certeza até hoje. Mas as pessoas que vão ouvir, que me conheceram naquela época, vão saber quem é. E eu comecei a namorar ele, e ele era era uma pessoa boa, mas ele era muito machão, sabe? Aquele machão, muito machão. Eu não podia falar nada, eu não podia... Quando ele tava fora, eu não podia sair de casa. Se ele não viesse me ver, eu não podia sair de casa. Eu ficava como que eu tivesse, assim, presa. Então, assim... Puxa vida, que destino é esse, né? Que eu ficava presa dentro de casa. Lembro que um dia ele saiu para um batizado de capoeira e quando ele chegou sem me avisar. E eu estava chegando na esquina para ir na casa de uma amiga minha. Meu Deus do céu! Aquilo ali deu uma briga, nossa, né, quase terminou de mim, mas a gente ficou, né? Mas brigou muito, eu fiquei muito mal mesmo. E eu sei que, voltando atrás, deixa eu voltar um pouco atrás, que antes desse professor de capoeira, eu tive um namorado, eu preciso falar deste namorado. Porque assim, eu fui muito namoradeira, Pensa numa pessoa que namorou, tanto de relance, quanto uma coisa mais, né? E eu tive um namorado
que ele gostava muito de cantar, inclusive ele gostava muito de cantar do Raimundo Fagner. Eu sempre gostei desse negócio, assim, de pessoas que cantavam, né, no mundo, assim. Eu até achava que eu fosse casar com o Daniel, sabe, o cantor Daniel? Eu achava que um dia eu sonhava em casar com o cantor Daniel, imagina. E aí eu comecei a namorar com esse rapaz, cantor, e ele bebia demais da conta. Eu não bebia, e ele bebia demais. Vivia de moto, bêbado. E eu lembro que um dia a gente saindo, eu ia para os forró, e aí ele ia atrás de mim e arrumava briga. E aí expulsavam ele, para eu não bater nele, porque ele ficava insistindo de voltar para dentro, eu tinha que ir embora com ele. E eu vinha naquela moto morrendo de medo. E um dia a gente sofreu um acidente muito feio de moto, né? Ele já tinha bebido uns tanto, dentro da cidade mesmo, mas ele foi desviar ali de uma menina de bicicleta, 2 crianças estavam na bicicleta, e aí a gente caiu no chão e eu quebrei a minha clavícula, deu uma luxação na minha clavícula muito forte. Até hoje eu tenho sequelas, né? E ele também quase morreu e tal, mas mesmo assim, sem vergonha, né? E aí eu sei que eu vivi essa vida assim de só coisa errada. Minha vida só foi coisa errada. Pensa numa mulher, numa menina, numa jovem, numa adolescente que só fez coisas erradas, só. E ali criando meu filho ali junto com a minha mãe, né? Minha mãe doente. E o meu pai trabalhava na rodoviária, era fiscal. Também era o primeiro emprego dele, de carteira registrada, né? E aí eu sei que aí o Dalton foi embora. Opa, falei o nome dele. Ele foi embora lá pro Ceará, que ele era cearense. E aí foi quando, mais um tempo, eu conheci esse capoeirista. E esse capoeirista era muito... Ele gostava de mim, mas ele tinha uma ex-mulher que pegava muito no pé, essas coisas, né? E eu não saía quase de casa, porque minha mãe estava doente, eu precisava cuidar muito da minha mãe. E foi numa época assim, então, que ele começou... Desculpem. Ele começou a se afastar de mim, porque a gente continuava namorando, mas ele saía muito sem mim, né? Então ele conhecia outras pessoas. Ele era um negrão muito bonito, lindo, lindo, lindo. E aí, a minha mãe cada vez mais doente, e a minha mãe chegou a fazer a cirurgia, tirou o seio. Cuidei muito da minha mãe, não veio meus irmãos dizer que cuidaram, porque nem o meu irmão nem a minha irmã nunca cuidaram da minha mãe. A minha irmã era casada com esse rapaz que se tornou policial e não estava nem aí para ela, judiava dela, mas ela não falava. Ela viajava com ele e deixava minha mãe doente. E o meu irmão só vivia nos botecos bêbado. Lembro-me que meu irmão, teve uma vez que ele chegou carregado por alguns companheiros dele lá. Ele dormia na sala, tinha o quartinho dele no fundo, mas ele estava cuidando das crianças dele, 3 crianças, né? E ele dormia na sala. Então aí eu minto, ele não tinha as 3 crianças ainda, ele estava namorando com a Lúcia, né? A minha mãe chegou a conhecer, não, minha mãe não chegou a conhecer, nem o filho dele, chegou a conhecer a filha da minha irmã e o meu filho mais velho, a minha mãe conheceu. E o meu irmão bebia muito, então ele chegava arrastado, né, pra minha mãe não ver, eu corria lá, abria a porta, ele entrava e ficava ali na sala e tal. Gente, me desculpa, é que faz muito tempo, né, então a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que ir colocando assim, voltando atrás e tal. E eu sei que eles não cuidavam. Minha mãe até chegou um dia a chorar muito comigo, dizendo que eles estavam com vergonha dela, tanto o meu pai, quanto a minha irmã, quanto o meu irmão. É uma doença que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque essa doença, ela já vem, né? Ela já vem ali de mágoas, de tristeza. Ela tem ali um quê que eu não sei explicar o que é. Mas a minha mãe havia passado por uma fase muito difícil. Lá antes da gente vir embora para o estado de São Paulo, minha mãe tinha descoberto uma traição do meu pai. Então era uma coisa assim que nossa vida estava assim meio que bagunçada, né? E aí o meu pai tratando ela desse jeito, os meus irmãos também, fui conversar com eles, a coisa piorou, e aí cuidei. Gente, se tem uma coisa, eu acredito que Deus,
Ele me escolheu, porque eu era, apesar de todas essas coisas, eu sempre fui uma pessoa muito família, sempre. Eu sou uma pessoa muito família, né? Eu sou uma pessoa muito família. E aí eu cuidei muito dela, até o dia da morte dela, né? Lembro que quando a gente internou ela no sábado, até o esposo da minha irmã foi junto comigo para internar ela, e no domingo ela veio a falecer. A gente já sabia que o médico já tinha chamado a gente e já tinha falado pra gente que ela não ia sobreviver, que ela não estava bem. E a gente tinha esperança, né, dela ficar boa. Ela era muito católica, ela era católica, apostólica, romana, e se tiver mais alguma palavra lá, devota de Aparecida, tanto que já tinha feito tantas promessas, né, para minha irmã, para mim, né, para o santo salvar, curar, livrar, libertar. E a gente sabe que imagens de pedra não faz nada, né? O erro da minha mãe foi não ter se convertido nunca. E a gente tinha parente crente, ela tem, né, uma irmã crente até hoje, sobrinhos, mas eu nunca vi eles pregarem a palavra para minha mãe. Eu nunca vi eles dizerem para minha mãe que adorar a imagem era pecado. Eu nunca vi eles chegarem até a nossa casa para falar de Deus. Eu não sei o que acontece, porque hoje tudo que eu vou falar, eu tenho que falar de Deus, tenho que falar da palavra, tenho que falar da Bíblia, e esses crentes não falam. Os crentes parecem que têm vergonha de ser crente, eu nunca vi isso. Nunca vi isso, sabe? E eu até cheguei a ser catequista na época que a minha mãe estava viva. Eu fui catequista, eu dava aula de catequese. Só que eu era uma pessoa assim tão, sabe, eu gostava de ser tão certa assim nas coisas de Deus, que eu não era nem crente, mas eu sabia que eu tinha que ter um temor. Eu nem sabia o que era temor, mas eu já tinha, que era pegar os meus catequizandos ali, eu mal falava para eles rezarem e, na frente de imagem, e ficar rezando na frente de imagem. Eu não sabia porque, hoje eu sei. Mas eu tava lá, junto com aquele monte de santo lá, de imagens e tudo, aí e dando catequese. Aí um dia eu namorava, eu tava quietinha, foi assim que eu cheguei do Paraná. Eu não tinha ninguém. Mas o dia que eu namorei, o dia que eu arrumei meu namorado, eu cheguei e falei, não quero mais ser catequista. Por quê? O rapaz falou. Falei, porque eu arrumei meu namorado e com certeza eu vou ir para o motel com ele. E como que eu vou chegar para os meus catequizandos e vou ensinar uma coisa para os meus catequizandos, sendo que eu estou fazendo outra? Não vou. E aí saí. Bom, como eu disse, sempre voltando um pouco para trás, né? A minha mãe chegou e faleceu. Minha mãe veio a óbito. A minha vida desmoronou. Eu tinha muita amizade com o padre Piazza aqui, nem sei se ele é vivo ainda. Ele fumava demais. Pensa numa pessoa que tem um vício de cigarro. Esse padre. Tem uns padres que bebem uma cachaça. E aí eu cheguei. Minha mãe, ela foi velada dentro de casa porque ia ficar poucas horas, não podia ser muitas horas. Né? A gente já tinha, a prefeitura nos cedeu um ônibus, a gente já tinha que fazer o enterro por poucas horas, porque ela tinha vindo, ela morreu né, no sábado, na madrugada, e aí eles vieram, já era de dia, né, já falaram, então, eu acho que deve ter sido umas 2 horas e meia ou um pouquinho mais, de velório. E aí eu falei que só ia ver ela quando o padre Piazza chegasse. Gente, uma coisa tão incrível, porque eu era a melhor amiga da minha mãe. Minha mãe era minha melhor amiga. Tudo que eu fazia, eu contava pra minha mãe. Tudo que acontecia com a minha mãe contava pra mim. Nós éramos muito amigas. E eu tinha tanto medo que a minha mãe morresse, tanto medo, que quando ela trabalhava no hospital à noite, lá no Paraná, e quando ela estava dormindo durante o dia, eu ficava olhando ela dormir, parece que ela parava de respirar, eu acordava ela. Mãe. Aí ela olhava, o que foi, menina? Eu falava, mãe, eu fiquei com medo da senhora morrer. Filha, eu quero dormir, sabe? Eu quero dormir, trabalhei a noite inteira, eu quero dormir. Então aquilo ali ficava assim, sabe? Eu com medo. Então o dia que ela morreu, eu falei, não vou conseguir ver minha mãe. Não vou ter um treco, vou cair, vou desmaiar. Não vou conseguir. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou esperar o padre Piazza chegar, né? Cobertura espiritual, gente. A gente sempre tá atrás de cobertura espiritual. Por isso que eu falo que a gente tem que congregar. A cobertura espiritual. E dessa vez tinha que vir do padre. Aí... Meu Deus.
bom. Tá bom? Obrigado. Oi? Tá, mas eu não quero. Obrigada, viu? Amém. Aí o que acontece? Minha mãe morreu. Minha mãe morreu e tive que dar uma saidinha. A minha mãe morreu e foi uma coisa muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E o padre chegou e as meninas falaram assim, o Piazza tá aí. Aí eu cheguei para ver minha mãe. Na hora que eu olhei no caixão, eu não vi a minha mãe, eu só vi a matéria. Ela tava com a imagem bonita, né? Ela tava bem assim. E eu não vi nada, eu só vi, sabe? Não via, parece que minha mãe não estava mais ali. E realmente, sabe? Inclusive, eu lembro que o afilhado dela, o meu primo, chegou no quarto, ele era bem pequenininho, devia ter 2, 3 anos, não sei, acho que uns 3 aninhos. Eu sei que ele chegou no quarto e a minha tia veio assustada. O que foi? Ah, o Rodrigo falou que viu a sua mãe ali no espelho. Essas coisas eu não sei, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente aprende pela palavra do Senhor que quando a pessoa morre, o espírito sai. Ele não fica zanzando, né? Ele vai, para algum lugar ele vai. Se é céu, se é inferno, é inferno, mas ele já vai para um destino certo. Ele não fica zanzando. É incrível isso. O que aparece, o que representa é Satanás. Ele gosta de vir e fazer de conta que as pessoas estão vendo ali o ente querido, a mãe, o pai, o filho, seja quem for, e é tudo mentira, é só enganação. É para a pessoa acreditar aí em espiritismo, né? Em vida, em reencarnação. É mentira essas coisas. Mas uma criança de 3 anos viu. E eu acredito que Satanás se apresentou para poder ele sair falando para os outros, porque aí os outros iam acreditar. É o que eu creio, gente. Se você acredita, eu não sei, mas é o que eu acredito, porque a minha mãe não estava ali, né? Não estava mais ali. E se você me perguntar, sua mãe foi salva? Eu também não sei. E não gosto de pensar nisso, porque ela morreu sendo idólatra, tá? Então eu não sei ali um pouquinho antes da morte dela ali, eu não sei se alguém fez uma visita, se foi ali um homem ou uma mulher de Deus e pediu para ela reconhecer Jesus como Salvador e pediu para ela se arrepender de ter adorado tantas imagens, eu não sei. A única coisa que eu quero acreditar é que tenha essa pessoa chegado até ela e feito aí, né, esse convite para ela aceitar Jesus, feito esse apelo, tá? Eu sei que hoje nós só vamos falar sobre isso, sobre como que eu perdi minha mãe. Porque foi uma coisa muito triste, porque a gente não pode passar de 30 minutos nesse vídeo, senão ele não me autoriza. Eu vou continuar amanhã falando, mas uma coisa que eu quero que vocês acreditem, gente, amanhã ou outro dia, tá? Quero que vocês acreditem, é que nós precisamos nos converter, nós precisamos obedecer nossos pais. Tá? Eu fiquei com a minha consciência muito tranquila de ter cuidado tanto da minha mãe. O conselho hoje para você é que você cuide dos seus pais. O conselho hoje para você é que seja você casado, solteiro, viva dentro de casa, viva em outro lugar, tenha mãe e o pai, que você realmente dê valor a eles. Porque depois, se eles morrerem e você não tiver cuidado, não tiver dado valor a eles, vocês vão ter peso na consciência, vão ter um sentimento de culpa de não ter amado, não ter cuidado, não ter ficado do lado deles quando vocês tiveram tempo. Então hoje, o meu conselho para vocês, cuidem dos seus pais. Cuide da sua mãe, cuide do seu pai. Se ele é pai de sangue ou se é adotivo, não sei, mas cuida deles. Fique com eles. Porque depois fica igual a minha irmã ou alguém falando, ó, eu fui amiga da minha mãe, meu pai eu fiz isso, meu pai, e tudo mentira, não fizeram. Então, o conselho de hoje, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, tá bom? E amanhã e outro dia a gente vai falar sobre as outras coisas que me aconteceu. Mas por hoje fique com essa palavra. Uma palavra dolorida. Eu sofri muito, mas eu vou continuar falando como foi o processo, tá? Do enterro, dos amigos que estiveram do meu lado, das pessoas que me tiveram ali como amiga, como irmã. Fique com essa palavra. Meu nome é Cida Bueno. Eu sou missionária para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tenham todos um bom dia. Uma boa tarde ou uma boa noite.